Olá, eu sou o pastor Ricardo Alessandro do Ministério Palavras que Curam. Estou com você em mais uma videoaula. O tema de hoje é Fortalezas da Mente. Nós vamos entender qual é o papel da nossa mente na nossa vida cristã. E não só na nossa vida cristã, mas em todas as áreas da nossa vida. Convido você a estar comigo. Agora eu gostaria que você fechasse os teus olhos para nós podermos fazer uma breve oração. Amém? Pai, eu quero agradecer o Senhor em nome de Jesus. Eu quero te pedir, ó Pai, coloco diante do Senhor a nossa mente neste momento. Peço, Deus, que o Senhor fique totalmente à vontade entre nós. Aonde essa pessoa está agora, toca na mente dela. Traga à luz aquilo que a nossa mente precisa para poder viver, ó Pai, o melhor do Senhor. Deus, quero clamar a cobertura do sangue de Jesus. E eu quero te agradecer no nome de Jesus. Amém. Queridos, olha só. A Bíblia fala em 2ª carta aos Coríntios, Paulo vai escrever no capítulo 10, o verso 4 e 5. Ele diz assim, ó: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então nós começamos essa aula descobrindo o seguinte, que as armas que nós temos, elas não são carnais. Não adianta você tentar guerrear na carne, não vai dar certo. Na ira do homem não opera a justiça de Deus, então não adianta. A sua arma, ela é espiritual. Olha só, a sua arma, ela é poderosa em Deus. Para destruir o quê? Para destruir qualquer fortaleza. Pode ser que você tenha fortaleza com relação ao casamento. Você foi casado, aí você foi traído. Hoje você tem uma fortaleza que é o seguinte: você não acredita mais que pode ser feliz no amor. Você não acredita mais que você pode ter um novo relacionamento. Quantas mulheres hoje estão sozinhas porque para elas nenhum homem presta? Por quê? Porque elas sofreram uma decepção no passado. Isso é uma fortaleza que precisa ser destruída. Olha, Deus tem uma vida plena para todos nós. Tem poder quem age. Deus tem uma vida abundante para nós, mas o papel que cabe a nós realizarmos, Deus não fará por nós. O apóstolo Paulo está dizendo isso, olha, as armas que vocês têm, ó Coríntios, é poderosa em Deus. Aí vai falar mais para derrubar raciocínio. Então nós temos a capacidade de derrubar raciocínio. Raciocínio tem a ver com o quê, meu querido? Tem a ver com a mente. Altivez tem a ver com o quê? Com a mente. Conhecimento tem a ver com o quê? Com a mente. Então o que nós temos que fazer? Derrubar isso e levar os nossos pensamentos à obediência de Cristo. Então, nós vamos aprender sobre a mente. Vamos entender um pouco sobre a mente? E você vai descobrir no final dessa videoaula como está a sua mente. Vamos lá. Olha só que coisa interessante. Tudo começa na mente. Pensamos antes de executarmos determinada tarefa. Antes de agirmos e antes de falarmos. A faculdade de pensar foi concedida por Deus ao homem. Não é pecado pensar, porque Deus deu essa faculdade para o homem. Qual faculdade? A capacidade de pensar. Quando chegamos a determinada conclusão acerca de algo ou alguém, certamente nós já amadurecemos tal ideia em nossa mente. Amadurecemos conceitos, ideias, fatos, planos, projetos. Enfim, nós pensamos. Isso é magnífico. 80 trilhões de neurônios aqui, ó, dados por Deus. Hemisfério norte, hemisfério esquerdo, hemisfério direito. Lógica e emoção. Tudo pode ser usado para a glória do teu nome e assim você terá uma vida plena, uma vida sistêmica, abundante em todas as áreas. Nossa mente funciona como um arquivo e nela está o somatório de todos os fatos por nós vivenciados, sejam eles agradáveis ou desagradáveis. Não há nada de errado em pensar.
imaginar e criar. Por isso devemos sempre avaliar o conteúdo dos nossos pensamentos, passando-os pelo crivo da palavra de Deus. Por isso que Davi diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, é o que diz a Bíblia no Salmo 119. A Bíblia fala que a palavra de Deus ela é poderosa, então é por isso que você precisa estudar a palavra. Porque quando você estuda a palavra, quando você submete a sua mente à palavra de Deus, o que vai acontecer? Isso vai gerar o quê? Libertação na sua mente. A atividade mental concedida pelo Pai deve ter uma interação total com o Espírito Santo. Uma vez que nossa mente constitui um campo de batalha, portanto, de acordo com o que pensamos, alcançamos vitória ou derrota. Cabe a nós cuidar e renovar os nossos pensamentos através da palavra de Deus. O que a Bíblia fala em Romanos capítulo 12, o verso 2? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. A obrigação de se transformar não é de Deus, é minha, é sua. O grande problema é que as pessoas ficam esperando isso. Elas ficam esperando Deus renovar a mente delas. Mas Deus não vai fazer isso, porque a obrigação de renovação, ela é nossa. Então, pelo que nós estamos entendendo, você que está me ouvindo agora, você tem total a obrigação e a responsabilidade de renovar a sua mente. O que você ouve? O que você vê? Como que você alimenta a sua mente? O que entra na sua mente? Aquilo que você pensa vai determinar quem você é. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 23, o verso 7. Assim como ele se imaginou na sua alma, assim ele é. Então você deve tomar muito cuidado com o que você pensa. Como você tem pensado? Você vai descobrir. Olha só. Continuando, 2 Coríntios 10, o verso 4 e 5, foi o versículo que nós lemos, né? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Vamos entender esses versículos mais. Os versículos acima nos dizem que temos armas poderosas para destruir fortalezas, sofismas e toda altivez. No dicionário, encontramos a seguinte definição para fortaleza: virtude ou qualidade do que é, de quem é forte. Forte que dá a impressão de um castelo super protegido. A fortaleza, ela nada mais é do que o pensamento sob forma absoluta e incontestável. Se você não sabe, sob é abaixo. Então tem pessoas que estão com fortalezas, por exemplo, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. É uma fortaleza. A pessoa acha que não pode mudar. Ela está debaixo dessa fortaleza, ou seja, eu não vou mudar, eu vou ser assim. Meu pai, o meu bisavô era assim, o meu avô era assim, o meu pai era assim, eu sou assim. Não, querido, você pode destruir isso. Você pode quebrar essa fortaleza. Você pode sim renovar a sua mente. Você pode sim ser uma pessoa melhor. Quando chegamos a uma conclusão incontestável, inquestionável, imutável acerca de algo, então nós temos uma fortaleza. Uma fortaleza é uma construção sólida, que o objetivo é dar proteção. Essa palavra foi utilizada para definir uma forma de pensamento que também é sólida, durável e que tem a virtude de nos dar, de uma certa forma, proteção. Aqui encontramos os nossos absolutos, daqui a pouco nós vamos entender o que são os absolutos, ou seja, os conceitos dos quais nós não abrimos mão. Conceitos inquestionáveis, fechados, aquilo sobre o qual nós verbalizamos, ou seja, é um assunto encerrado. Tem coisa, vou citar um exemplo, honestidade. Tem pessoas que não abrem mão de ser honesta. Ela pode ser prejudicada, mas desonesta ela não vai ser. Se você tentar
corromper ela na honestidade dela, ela simplesmente vai virar para você e falar assim, ó, isso não faz parte da minha índole. Eu sei que eu vou perder essa oportunidade aqui, mas eu não vou fazer isso, eu sou honesto, meu pai me ensinou isso. Eu aprendi. Irmãos, isso é um absoluto bom. Isso é uma fortaleza boa. Então a fortaleza ela pode ser boa. O objetivo dessa videoaula é você descobrir que tipo de fortaleza que você tem na sua vida. Ou no seu casamento, na sua vida financeira, nos estudos. Talvez você tenha uma fortaleza no estudo. Ah, eu não consigo passar em concurso. Antes mesmo de você começar a estudar, você já fala, será que eu vou passar? Isso é uma fortaleza, que pode não estar impedindo você de romper, mas ela pode ser quebrada, ela pode ser destruída e você pode ser sim um vencedor nos concursos públicos. Vamos continuar. Esses permanecem dentro de nós como se fossem verdadeiras paredes sólidas, impedindo a ação influenciadora de ideias contrárias ao seu conteúdo. Vamos dar um exemplo. Vamos colocar Deus como exemplo. Deus, para muitos, é um valor absoluto, pois sua existência é incontestável. Queridos, você tentar me convencer que Deus não é fiel, você vai perder seu tempo. Isso é um absoluto na minha vida. Caminho com Deus há muitos anos. Eu sirvo Ele há muitos anos, graças a Deus. Você me dizer que Jesus Cristo não é o único caminho, você vai perder seu tempo. Você pode ficar o tempo que você for, que você não vai conseguir. Isso é uma fortaleza na minha vida, que me dá proteção. Você tentar me convencer que a palavra de Deus, ela não é poderosa, você vai perder seu tempo. Você tentar me convencer de que o Espírito Santo, ele não é uma pessoa, você vai perder seu tempo, porque ele é uma pessoa. Você tentar me convencer de que o casamento, de que a família, ela não é um plano divino, você vai perder seu tempo. Isso está muito bem definido dentro de mim. Isso é uma fortaleza que me protege. Mas tem as fortalezas más, como por exemplo, existem pessoas que não creem em Deus. Existem pessoas que não têm valores cristãos, que não têm valores familiares. Existem pessoas que não acreditam que a família é de Deus. Não acredito que o casamento é uma bênção, mas para mim ele é. Enfim, todo ser humano possui absolutos que podem estar relacionados à família, ao amor, às pessoas que o cercam, ao mundo e os outros. Esses valores absolutos afetam sobremodo nossas escolhas, reações, motivações. Constitui linhas mestras pelas quais os outros conceitos vão se apoiando. Ou seja, eu acredito que a família é de Deus. Então, sobre esse pilar, o que veio depois do meu casamento? Veio os meus filhos. Em cima do pilar filhos, o que virá? Casamento dos meus filhos, netos. Em cima do pilar netos, bisnetos. É isso que a nossa vida é assim, querido. É por isso que você precisa ter as coisas muito bem definidas e derrubar fortalezas. O que não é de Deus tem que sair. Não tem meio termo. O que não é de Deus tem que cair por terra. Uma coisa interessante, fundamental no que diz respeito à nossa felicidade. Portanto, devemos conhecê-los, criticá-los, aceitá-los ou rejeitá-los, pois determinam em muito nossa capacidade de relacionarmos com Deus e nosso relacionamento intra e interpessoais. Vamos agora entender uma coisa interessante sobre os absolutos. Os absolutos, eles nos dão segurança e eles nos dão também firmeza na vida, para nós tomarmos as decisões da vida. Por exemplo, se você quer passar num concurso público, você sabe que você tem que estudar, ué. Se você não estudar, o que vai acontecer? Você não vai passar. O absoluto que você tem, assim, que é aquele pensamento, não, eu sou responsável, eu preciso estudar. Esse absoluto, ele vai te dar segurança para você estudar. E automaticamente você vai passar. Vamos aprender como que funciona isso. Vamos aprender como que funciona o funcionamento dos nossos absolutos. Nossos valores absolutos ficam em estado de constante alerta. Aceitam o que está de comum acordo com eles ou não aceitam o que com eles
Se opõe. Às vezes você tem um absoluto familiar. Às vezes você acredita que a família, ela é plano de Deus. Quando vem algo contra isso para você, esses absolutos seus, o que vai acontecer? Eles não vão aceitar. E isso te ajuda. Isso te ajuda. Isso te protege. Eles funcionam como verdadeiros filtros ou como um sistema de alarme que dispara automaticamente toda vez que uma situação condiz ou não com o conteúdo que você tem. É por isso que você tem que ter conteúdo, meu querido. Olha só. É por isso que você tem que ter conteúdo bíblico. Por isso que você tem que ler bons livros. Por isso que você tem que ouvir boas pessoas. Você tem que ouvir bons pregadores. Olha, você é o que você pensa. Não, pastor, não estou pensando nada. Então, provavelmente, você não deve estar sendo nada. Mas eu quero dizer para você que Deus quer fazer de você um vaso de honra. E não é só para o lado espiritual, não, meu irmão. Você que me ouve, seja de onde você está. Não é só espiritual. É em todos os pilares da sua vida. Filhos, emocional, maturidade, financeiro, família, sexual. Quantas pessoas doentes sexualmente falando não são felizes no amor? São casadas, mas não são felizes. Porque a pessoa carrega um trauma que ela sofreu há muitos anos atrás. E isso hoje é um absoluto. Mas o Espírito Santo tem poder para quebrar isso na sua vida. O Espírito Santo tem o poder de te fazer feliz no amor. Você merece ser feliz no amor. Você merece ter uma vida nova. Você merece estar bem com o seu próprio corpo. Você merece se amar. Deus te criou para isso. Mas para isso você tem que fazer seu papel. Você tem que renovar de acordo com o que a palavra diz em Romanos 12:2. Você não pode se conformar. Não se conforme com a atual vida que você está levando. Não se conforme com o seu mundo, mas se transforme para você experimentar qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Então, olha só, como já foi mencionado, é necessário nós conhecermos o quê? Os nossos conteúdos. O conteúdo dos nossos pensamentos, bem como sua forma absoluta. Pois eles são responsáveis por uma série de reações seletivas que podem ser construtivas ou destrutivas. Os valores absolutos compõem dentro de nós um sistema de autopreservação psicológica que nos protege contra ideias e influências externas. Assim, olha só, assim temos reações instantâneas para uma série de coisas e de situações à nossa volta. E todas essas reações estão fundamentadas em nossos valores absolutos. Tal sistema vem sendo formado no decorrer de nossa trajetória de vida. Agora olha só, vamos entender um pouco sobre fortalezas formadas lá na infância. Provavelmente você se lembra de muitas cenas da sua infância. Eu lembro de várias. Cenas boas, cenas ruins. Muitas das vezes cenas ruins que não queremos esquecer, mas a gente não esquece. Vamos entender um pouco sobre fortaleza. Talvez você tenha talvez você passa por um problema hoje e você não consegue resolver, não entende por quê. É porque está lá atrás ainda. O problema tem que ser resolvido. Talvez foi lá na infância que você sofreu um estupro, por exemplo, abandono. Você foi traído, abandonado pelo seu pai, pela sua mãe. Você que me ouve, esposa, foi traída e não consegue confiar mais em ninguém. Ou o seu pai era extremamente problemático. Enfim, você pode sim ser uma pessoa melhor. Vamos entender isso. Grande parte de nossos projetos hoje é fruto de algo que começamos a sonhar na infância. Dela nos lembramos com grande alegria ou com grande pesar. Quando você lembra da sua infância, isso pode trazer alegria ou pode trazer tristeza. No período da infância, a reelaboração de acontecimentos traumáticos acontece de forma lenta e muitos desses acontecimentos ficam arquivados. Tudo fica arquivado, bloqueando e travando comportamentos do presente. Outras vezes, ficam arquivadas em nosso inconsciente para serem revividos mais tarde, na fase adulta.
Isso porque a fragilidade do senso crítico na infância faz com que suas sínteses sejam escritas no plano instintivo e não racional, uma vez que a capacidade de tirar conclusões e ensinamentos das situações da vida é algo que surge a partir da pré-adolescência. Assim, as fortalezas infantis são alicerces de nossos absolutos. Por isso precisam ser revistas. Elas irão determinar uma série de facilidades ou dificuldades na fase adulta. Capacidade de realização, sentimentos de inferioridade, culpa, alicerçados na infância, irão influenciar a vida adulta. Por exemplo, o pai que nunca foi amado pelo pai. Hoje o pai tem um filho. Ele nunca recebeu o amor do pai, dele. Se ele não quebrar essa fortaleza, ele não vai amar o filho. Ele não vai respeitar a esposa. Ele não vai conseguir entender o filho. Olha só, quantas mães sofrendo, porque elas não conseguiram ser amadas pelo esposo, e hoje elas não conseguem amar seus filhos. Quantos pais não conseguem se relacionar com os filhos, porque não tiveram uma relação com seus pais. Querido, isso pode ser revisto, isso pode ser quebrado. Deus pode sim quebrar. Agora só coisa interessante, a criança alicerçada no incentivo, ela aprende a desenvolver autoconfiança, da mesma forma que aquela que é vítima da hostilidade aprende a agredir. Você que me vê, você que me ouve, você tem filhos? Olha só, desenvolva a autoconfiança do seu filho. Porque se você desenvolver essa autoconfiança, talvez você vai até seu filho hostilizando ele o tempo todo. Você não pode, você não vai conseguir, você não vai dar em nada. Olha, você não vai alcançar, menino burro, não presta, esse menino não vai dar em nada. O que você está fazendo com ele? Você está matando ele, você está hostilizando ele, você está impedindo, bloqueando o desenvolvimento dele. Porque olha só, a criança nasce, dos 6 a 8 anos, a gente pega como a primeira fase de aprendizado. A partir dos 6 a 8, a criança começa a ter uma certa consciência. Aí é um arquivo. Do 8 até o 12 é onde vai se formar toda essa base para toda a fase adulta. Então, como você tem criado o seu filho? O que você tem falado para ele? Como você tem tratado ele? Você xinga ele, espanca ele, você não educa nos caminhos do Senhor. Como é que você tem cuidado dos seus filhos? Cuide dos seus filhos com carinho, tome muito cuidado, porque você está escrevendo na realidade a história do futuro dele. Então você deve tomar muito cuidado com isso. Vamos agora, nós já vimos fortalezas formadas na infância, vamos ver agora fortalezas relacionadas com os outros. Tem fortalezas relacionadas com os outros? Claro que tem. Olha só, é interessante notarmos como os desencontros do dia a dia marcam a nossa vida e alteram o modo como lidamos com o nosso próximo. Muitas das vezes, por trás de sentimentos de antipatia, desprezo, indiferença, encontram-se conceitos e considerações que precisam ser demolidos e refeitos, pois geram inimizades. A maioria de nossos relacionamentos está imbuída de preconceitos. O próprio nome já fala, pré. A palavra pré, se você dividir, ela vem antes. É pré, vem antes. Então as pessoas estão tendo um pré, ou seja, um conceito antes de conversar com qualquer pessoa. Você já deve ter passado por isso. Você vê alguém e você já pensa assim, fulano é metido. Eu não fui com a cara de ciclano. Eu não gostei de Bertão. Sabe o que é isso? Preconceito. Isso é um problema, isso é pecado. Você nem conversou com a pessoa, você já está dizendo que ela não é legal. Você nem conversou com a pessoa, você já está dizendo para ela que ela não é uma pessoa gente boa. Você nem ouviu a pessoa falar. Isso é um preconceito. Ou seja, sempre que conversamos com alguém, nos apoiamos em alguma base conceitual absoluta, que tem origem em síntese anteriores. No primeiro contato, formamos a base que irá permear o restante do relacionamento. Antipatia ou simpatia. Eu não acredito na frase o que vale, a primeira impressão é a que fica. Eu não acredito, sabe por quê?
porque eu acredito que as pessoas merecem uma segunda chance. Você pode ter encontrado com aquela pessoa que ela não teve um bom dia. Por exemplo, eu perdi a minha mãe há 2 anos atrás. Se você encontrasse comigo naquela semana que a minha mãe estava internada no hospital com um tumor no cérebro, você poderia ter dito assim: não, a primeira impressão que ficou desse pastor é que ela é extremamente difícil. Irmãos, eu passei uma fase tão difícil que as pessoas que me encontrassem naquele dia, se eu não vigiasse, eu chateava elas, porque eu estava passando por uma fase muito difícil. Então, não dava para a pessoa tirar um preconceito a meu respeito por aquela fase. Às vezes você encontrou com a pessoa que brigou com a esposa, perdeu o emprego, perdeu um familiar, faliu, está doente. E quando a minha mãe foi enterrada então? E a semana que veio por causa do luto? Nossa, se você encontrasse comigo então, quão difícil foi lidar com a perda da minha mãe. Aí, não é porque eu queria, é porque é a perda. Então, às vezes, você encontrou com alguém que não estava num bom dia. E você automaticamente deu checkmate. Não, aquela pessoa eu encontrei com ela, não tem educação nenhuma. Talvez ela foi sem educação com você, porque ela não teve condição. Então, o que nós estamos precisando fazer? Nós estamos precisando rever os nossos conceitos. Nós precisamos entender que tipo de pensamentos que nós temos, quais são nossos absolutos, para que assim a gente possa dar uma segunda chance para as pessoas. Todos nós, todo mundo merece uma segunda chance. Eu não acredito nessa frase. A primeira impressão é que fica. Essa frase ela é covarde. E na minha opinião ela é maligna. Todos precisam de uma nova chance. Ou seja, nós até vou falar isso aqui embaixo, né? Vamos pegar uma coisa interessante aqui, ó. O conteúdo desse arquivo irá determinar a nossa disponibilidade em aprofundar ou não o nosso relacionamento, seja ele de amizade ou amoroso. Ou seja, a chamada primeira impressão, né? Pode ser benéfica ou não. Por isso temos que conferir se foi uma impressão doentia ou sadia, porque a má impressão pode ser porque a pessoa é doente. A pessoa ela já tem um problema com ela e toda pessoa que ela encontra, ela transfere isso. Ou então, ela fica procurando culpado pelas mazelas da vida dela. Então ela não vai conseguir se relacionar com ninguém. Ela é amargurada. Como é que uma pessoa amargurada vai se relacionar bem? Como é que uma pessoa depressiva se relaciona bem? Como é que uma pessoa que tem complexo de inferioridade se relaciona bem? Não consegue. Então todas as pessoas que cruzarem o caminho dessas pessoas, elas vão transferir essas deficiências para essas pessoas. Mas isso pode mudar. Isso pode mudar. Se creres, verás a glória de Deus. Se você crê, pode mudar. Não há ninguém que seja difícil demais que o poder de Deus não mude. É por isso que você tem que tomar cuidado. Quando você possui experiências amargas acerca de alguém, mais cedo ou mais tarde, elas se transformarão em reações amargas. Mas se o nosso conteúdo absoluto for sadio, as nossas reações também serão sadias, produzindo um convívio agradável. É necessário haver uma mudança, então, na base, que consiste em destruir toda a síntese negativa que se tem. Sínteses depreciativas correspondem a reações depreciativas. Sínteses preconceituosas desembocam num rio de reações preconceituosas. Então, meu querido, o que você tem que fazer? Você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque se você não tomar cuidado, o que vai acontecer? Você vai ter problema. Você vai ser escravo da sua mente. Einstein falava uma coisa muito interessante, que nós temos que tomar cuidado com a mente. Porque a mente não tem personalidade e nem caráter. E se nós não a dominarmos, ela pode se transformar em um monstro. Quantas pessoas inteligentíssimas que se tornaram monstros na história. Poderia citar vários aqui. Eu poderia citar Hitler, que assassinou mais de 6 milhões de pessoas. Eu poderia citar Gengis Khan, que na sua época assassinou mais de 50 milhões de pessoas. Eu poderia citar até a Igreja Católica,
que na época da Inquisição assassinou mais de 40 milhões de pessoas. E tantos outros que têm mentes brilhantes, mas os absolutos são malignos e por isso estão destruindo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Porque se nós não tomarmos muito cuidado, o que vai acontecer? Isso vai prejudicar até na nossa relação com Deus. Ué. Porque se eu não consigo me relacionar com a pessoa que vejo, eu vou me relacionar com Deus que eu não vejo? Mentira. Você conhece alguém que diz assim: eu não amo meu irmão, não, mas eu amo a Deus. Mentira, não ama nada. Como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo? E eu amo o irmão que vejo? Como? É impossível. Como é que eu vou amar a uma pessoa que eu não amo meu irmão, eu odeio meu irmão? Aí eu tô vendo ele, eu conheço ele, aí eu não amo ele, eu não perdoo ele. Como é que eu vou perdoar Deus que eu não vejo? Não vou perdoar mesmo. Se eu não me esforço para amar alguém que eu vejo, eu vou me esforçar, gastar energia para amar algo que eu não vejo? Claro que não. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. O meu conselho para você é o seguinte, é o que diz Romanos mesmo, capítulo 12. Capítulo 12, a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, o verso 1 e 2. Você pode abrir a sua Bíblia comigo. A palavra do Senhor diz assim, portanto rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Racional tem a ver com a mente, culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Qual é o tipo de mundo que você está vivendo? Não se conforme. Meu mundo está bom, pode ser melhor. Meu mundo não está bom, ele pode melhorar para ficar melhor. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A obrigação de se transformar é sua, é minha, não é de Deus. Então vai se transformar, vai estudar, vai ler bons livros, vai ler a Bíblia, vai fazer teologia, vai fazer faculdade, conversa com pessoas inteligentes, leia bons livros, olha, estude, se esforce, se transforme. Porque se você fizer isso, você vai experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Querido, olha só. Eu vou ficar por aqui. Meu nome é Ricardo, sou pastor do Ministério Palavras que Curam. Agradeço a você que ficou comigo até aqui. E até uma próxima oportunidade, até a próxima videoaula. Eu te espero lá. Deus te abençoe, um grande abraço. Fique em paz.